Assim, Star Wars, nesses últimos anos, virou aquela franquia que provavelmente vai me decepcionar com seus próximos lançamentos. Porque a barra tá tão embaixo que ainda assim eles conseguem entregar obras tão complicadas de se gostar, em termos de faltar qualidade mesmo. Porque, por exemplo, a gente pega lá aquela série que eu até esqueci o nome que foi cancelada, o Acolyte. Eu nem fiz vídeo sobre, porque haviam elementos ali que eram legais, mas a série nunca alcançou uma plenitude do que ela queria contar, porque parecia que era uma série que estava criando um mistério para ser resolvido talvez ainda mais no futuro. As coisas não foram para frente. A gente pega o Ahsoka. Eu achei uma chatice sem tamanho, isso porque é uma continuação em live action de um desenho que eu acho incrível e uma das melhores coisas que Star Wars entregou na década passada. A gente vai pro Mandalorian e Grogu, que é um filme que, tipo, era só ser divertidinho, era só ser maneirinho, mas parece que eles pegaram uma temporada toda da série e transformaram num filme. Então ele não tem exatamente o ritmo e a estrutura de um filme. E eu nem citei Andor porque eu acho que essa série ela vive num mundinho particular próprio. E aí eu fui assistir esse último lançamento, que é o desenho, o anime, né? Que é o Star Wars Visions apresenta a Nona Jedi. E sem sacanagem, uma das melhores coisas de Star Wars dessa década. 5 anos atrás houve o lançamento do Visions, que a proposta era ser uma antologia de curtas dentro do universo de Star Wars, mas que não pertencesse ao cânone, para que diferentes estúdios trouxessem visões do que eles poderiam contar dentro do universo de Star Wars. Meio que tudo se resume muito a Jedi, Sith e Sabre de Luz, mas um desses curtas, que era o A Nona Jedi, era um dos mais interessantes e mais promissores, que mais deixava com aquele gostinho de quero mais. Aí na terceira temporada desse Visions houve um outro curta continuando essa história e agora a gente chega nesse Star Wars Visions apresenta a Nona Jedi, que é uma temporada completa dessa história, continuando a partir dos eventos que a gente viu lá no primeiro curta. Ou seja, onde o primeiro curta tinha lá o Lazima, que era um ferreiro que fazia sabres de luz, sendo capturado por um vilão, e aí tinha a filha dele, e também ali usuária da força, que era a Lakara, levando os sabres até uns Jedis, aparentemente, que na verdade se revelavam Sith, e aí ela acaba ali junto com o mestre Jedi, que é o Juro, partindo numa jornada para tentar resgatar o pai. Logo de cara, uma coisa que eu acho que ajuda muito esse anime é ele poder contar a história que ele quer contar, independente de, ele vai se passar antes dos eventos das trilogias, depois, quanto antes, quanto depois, meio que é irrelevante nesse lugar, porque ele não precisa se encaixar no grande esquema de Star Wars, de referenciar Skywalkers, de referenciar Palpatine. É uma coisa que, quando é bem feito, ajuda muito, que eu sinto que é o caso do Rebels, que ele pertence àquele universo, mas ele ainda assim está permitindo contar sua própria história, ao mesmo tempo que ele expande tudo aquilo, mas normalmente eu sinto que isso vira um empecilho para que histórias dentro do universo de Star Wars possam simplesmente contar boas histórias. E essa liberdade para esse anime permita com que ele possa criar e contar a sua história própria, por mais que ele vá se inspirar em elementos presentes em Star Wars. Eu li numa entrevista que a equipe criativa olhava muito pro episódio 4, dá pra sentir elementos do episódio 4, assim como dá pra sentir de outros filmes. Uma coisa que eu digo que é bem característica de Star Wars que tá presente aqui é a questão dos arquétipos de ter um Sith, de ter um mestre Jedi e de ter um jovem aprendiz ali no meio. A gente tem o Luke, no caso a gente tinha o Luke, tinha o Obi-Wan e tinha o Darth Vader. Aí depois a gente passou a ter o quê? A Rey, o Luke e o Kylo Ren. E aqui no caso tem essa dinâmica com a Cara, o Juro e o Nawan. Mas por mais que ele tenha esse trio, eu acho que o interessante é como que, principalmente na questão da Cara e do Nawan, a série vai se debruçar sobre o sentido de ser um Sith, de ser um Jedi. E isso não chega a ser um super spoiler, mas logo no final do primeiro episódio, a gente vai achando que o Nawan, ele é um mestre Sith, ele é um grande vilão. E aí quando ele acende o sabre de luz dele e está azul, fica aquele, mas pera, como assim? E eu acho que essa é uma coisa que essa série quer se debruçar muito, que é uma continuação das ideias que ele já havia trabalhado lá no primeiro curta, de que são sabres de luz que, na verdade, refletem o interior de quem o está carregando. E com isso, o anime faz algo que o Rian Johnson tentou fazer com Os Últimos Jedi, e só pelo fato de eu citar essas duas palavras, Rian Johnson e Os Últimos Jedi, muita gente vai torcer o nariz, mas o que ele tentou fazer ali era de quebrar certas estruturas de Star Wars e de questionar os absolutismos em torno do Jedi, se a abdicação total de sentimentos, enquanto que o Sith abraça todo o lado sombrio. Esse anime, ele vai muito questionar a questão do
tá, será que não existe um outro caminho onde o ser Jedi, ser um novo tipo de Jedi, não é simplesmente abdicar tudo que é ruim, mas aprender a controlar esses sentimentos e procurar um equilíbrio que, em certo nível, me lembra até o próprio Qui-Gon Jinn lá no episódio 1, ou então a Ahsoka, né, que falam que a Ahsoka é um outro tipo, ela não é nem Sith nem Jedi, ela é uma cavaleira, ela é um Jedi cinza ali da área cinzenta, e esse anime, ele vai trabalhar muito essa questão, principalmente na figura da Cara, que é uma protagonista muito legal de acompanhar. A animação do Production IG mescla 2D com 3D. O 3D esse é uma coisa que eu não curto tanto assim em anime, mas aqui até que funciona bem. Mas eu acho que o maior destaque nessa parte visual acaba sendo na movimentação, na fluidez dos personagens, principalmente na sequência de batalha de sabres de luz, que tem uns momentos bem divertidos. Eu gosto muito porque demonstra como que a animação é meio que o formato superior, basicamente para tudo, porque permite com que tenha certas inventividades de luta e tal, que normalmente quando a gente pensa no live action, não seria possível. Tanto que se a gente pensa bem, nesses últimos anos, vai quase uma década que saiu Ascensão Skywalker, qual foi a última batalha de sabre de luz realmente boa e visualmente impressionante dentro de um live action? E como os sabres de luz são uma característica muito primordial para dentro dessa série, a forma como ele os anima e usa muito da cinematografia de momentos de ação, tem um momento inclusive que até lembra um pouco o do Darth Vader lá no final do Rogue One, porque tá tudo escuro, aí você vê o sabre, e aí tem um personagem que faz algo parecido, são momentos muito legais dentro do anime. Mas se teve uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse anime, e aí eu acho que é muito uma escolha estética, visual mesmo da equipe, é ele ser mais anime. Parece que ele fica sempre no limiar entre a gente é um anime, mas ao mesmo tempo a gente tá tentando agradar um público mais norte-americano, que talvez não esteja tão habituado e tão acostumado com animes mais exagerados, mas tem vários momentos que o personagem tá falando, eu assisti dublado em japonês, que o personagem tá falando de uma forma mais enfática e tal, e eu assisto muito anime. Os animes que eu vejo provavelmente vão ter grandes expressões. E esse Visions, a Nona Jedi, normalmente não tem isso. A Nona Jedi, pra mim, é um lembrete de quando Star Wars acerta ser algo tão incrível de acompanhar que me faz gostar tanto dessa franquia. E talvez a Lucasfilm e a Disney deveriam tirar lições desse desenho no sentido de não correr atrás do próprio rabo o tempo todo e ficar sempre entregando mais do mesmo e ficar preso dentro daquele mundinho tão confinado que Star Wars acabou se tornando. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o hype que isso ajuda mais, assina o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!